A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o que foi inspirado por Deus, considerado sagrada, santíssima, ela está desatualizada, ela não comporta ou não suporta mais a evolução e o pé que chegou à humanidade. Em grandes discussões se tornou tema a interpretação da palavra. A interpretação da palavra tem se tornado uma média de argumentos em relação à religião, doutrina, opção de sexualidade, tudo que está relacionado, que interage no assunto Bíblia, palavra, Deus, Jesus Cristo. Por quê? Há como defesa o ponto de se dizer: a Bíblia é um texto e demanda interpretação. Cada um lê e interpreta da maneira que achar melhor. Mas o livro que é considerado sagrado, inspirado por Deus, ele vai ter essa vertente, ele vai poder abrir ramificações, ele tem flexibilidade para que a gente possa acomodá-lo às novas necessidades em que aparecem ao longo do tempo, pelo fato dela ter sido escrito há um tempão atrás e ter sido uma outra cultura, uma outra visão. Dizer que naquela época havia um pensamento diferente do que é agora e ela está um pouco antiquada, e aí a gente tem que pegar e adequá-la ao futuro. Seria essa a visão da palavra de Deus? É assim que nós devemos lê-la e assim nós devemos atribuir ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, sendo ela a matriz de valores e a constituição, o que gerencia a vida do cristão. Ela existe isso só por conta de uma janela de tempo onde é bem claro que passará os anos, mas a palavra de Deus não muda. Tudo isso escrito na palavra do Senhor, onde o próprio Senhor Jesus Cristo não deixou de validar o Antigo Testamento e o que já estava escrito por uma questão de tempo, porque Jesus estava desenhando lá no chão quando veio um monte de gente querendo matar uma pobre moça, apedrejá-la com pedras, dizendo que ela havia sido pega em um adultério. E pela lei de Moisés, pela lei que estava escrita e determinada, a mulher que fosse pega no adultério deveria ser apedrejada. Que pensamento retrógrado! A gente faz isso hoje em dia, a gente não faz isso. Isso está longe de acontecer. As mulheres são pegas no adultério, você divorcia, acaba e já era. Jesus poderia ter dito isso. Cara, isso não vale, cara. Tá ficando doido fazer isso com a moça? Que vocês são uns velhos, uns tiozão mesmo, ignorante, cabeça pequenininha. Fazer uma coisa dessa, não. Pelo contrário, Jesus Cristo, o Senhor falou assim: eu sei o que está escrito na palavra. Eu sei o que está lá. Pois o fato é que aquele que não tiver pecado, que taque a pedra. Ele não invalidou. Ele autorizou que se fosse feito. O problema é que ninguém estava com habilitação para fazê-lo. Ninguém tinha essa graduação de ser santo a ponto de poder apedrejá-la. Então não foi invalidado o que já estava escrito. E é claro que existia uma janela de tempo quando aquilo foi escrito e quando Jesus veio. Se for o fato, é claro que precisamos ler a Bíblia e interpretar com a cultura, a linguagem e tudo que tinha. Por essa maneira, hoje existe a Bíblia com a linguagem em tradução atual. A minha, por exemplo, está na tradução atual, linguagem atual. Ela vem até escrito NTL, nova tradução da linguagem. E aí a gente entende que eles mudaram só um pouco das palavras porque ficava um pouco difícil de entender. Eu prefiro assim. Mas os valores e o que está escrito no texto é o mesmo. Pode ter se perdido alguma coisa da tradução original? Pode, mas não se mudou o que é realmente a base e a matriz para o cristão. E aí a gente vai precisar agora ler e entender e falar: não, isso aqui dá para mudar.
ah não, é porque isso aqui dá pra gente adequar, vamos mexer aqui, vamos mexer ali, e aí tá fácil para todo mundo, é cômodo para que nós, meros mortais pecadores, é cômodo que a gente molde ou use da palavra de uma maneira diferente, a fim de que nós venhamos ter um pouco mais de comodismo e paz de espírito. Precisa ser atualizada? Ou realmente é necessário, não é questão de esconder, maquiar os erros, a nossa sujeira, a nossa imundícia, as nossas vestes que estão sujas? Na verdade não, a verdade é que realmente um homem se atualizou, há um novo pensamento, há um futuro, a mente se abriu e realmente existem coisas que estão escritas na Bíblia que não condizem mais com o nosso tempo hoje. Hoje é uma novidade, é coisas novas, Deus precisa que ele envie uma nova pessoa, até porque a palavra de Deus é uma promessa que vai se cumprir, porque a vinda de Jesus Cristo, ela está por aí, está por vir, é determinado pela palavra de Deus. Então, se fosse uma palavra que haveria de ter um fim, ou precisaria ser acondicionada a um novo volume, ser atualizada, não haveria essa promessa. Então, se a vinda de Jesus está vindo, a palavra ainda está válida, ela está ainda em aberto, para que se cumpra a profecia de Deus. A palavra do Senhor necessita de uma análise na hora de fazermos a leitura, entender que há metáforas que não podem ser levadas ao pé da letra. Existe uma cultura, existe um povo, existem diversas civilizações ao longo dos anos, cada livro foi escrito em um tempo diferente do outro, que a gente lê, está um atrás do outro, mas o tempo não foi assim no que aconteceu nas coisas. Mas os valores continuam o mesmo, passam-se os anos, mudam-se as pessoas, mudam-se as coisas, a evolução do homem, mas as situações em que vivemos, o que há no comportamento do homem hoje, existiu naquela época. Existia adultério, existia crime, existia assassinato, existia psicopata, existia roubo, mentira, existia diferenças sexuais, tudo existia naquela época. Não acontece que um pensamento daquilo que foi escrito, se nós dizemos que o que está escrito ali, a pessoa que escreveu estava com um pensamento daquela época, nós não estamos invalidando a santidade do texto, ou a consideração de que ela é um livro sagrado. A Bíblia é um livro sagrado. Se a gente disser que a visão que está nela está voltada somente àquele tempo, nós não estamos invalidando que ela foi inspirada por Deus? A Bíblia está se tornando obsoleta? Precisamos de uma nova Bíblia para adequar aos nossos novos costumes? Pois arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe muito e saiba que Jesus Cristo te ama.